Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que nosso ambiente perispírito, nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Como sempre, agradecendo a esses irmãos, esses zelosos irmãos da espiritualidade que compõem esta comissão luminosa de Abel Sebastião de Almeida, pelo acolhimento, pelo zelo conosco, pelo auxílio incessante que recebemos, desde o momento que entramos e como e quando também saímos. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade, hoje um pouquinho diferente, porque nós estamos com um problema técnico, parou aqui, que não impede nós de estudarmos, só vai impedir a transmissão aqui para a tela da nossa apresentação. Mas nós vamos fazer a nossa apresentação, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14 do Livro dos Médiuns e, especificamente, vamos tratar dos itens 172 a 177. Vamos falar dos médiuns sonambúlicos, dos chamados médiuns sonambúlicos, dos médiuns curadores e dos pneumatógrafos, que são aqueles que favorecem a escrita direta. Infelizmente, nós tínhamos aqui uma apresentação assim colorida, bonita para vocês, mas ela não está aparecendo nem aqui para mim, nem nesse computadorzinho aqui. Então, nós vamos ficar com o velho e bom amigo, o nosso livro de papel. Sim. Eu esqueci de uma coisa importante, que é sempre, não devemos nunca deixar de fazer, que permite esse início de harmonização dos nossos trabalhos, que é a leitura de uma página. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa que faça essa gentileza de ler aqui uma página. Boa noite. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a página 149. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Isso está em Mateus, no capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam
criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Isso aí é uma boa lição, né? Que nós não temos, a gente só tem empréstimo, né? É tudo emprestado. Um bom estudo para a gente. Caminho, verdade e vida. Agora sim, meus irmãos, com a nossa preparação completada, né? Vamos à questão 172, que trata dos médiuns sonambúlicos. Kardec começa da seguinte forma: pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, porém, vejam só, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Porque o sonambulismo, por si mesmo, isoladamente, ele não é mediúnico, ele é anímico. Agora, o fenômeno mediúnico, nós vamos ver aqui, ele poderá acontecer, tá? num transe sonambúlico. Mas no sonambulismo, nós vamos verificar aqui que, isoladamente, ele não é mediúnico. Então, novamente, pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Isso é muito importante. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que sentidos, né? Os nossos sentidos de pessoas e de espíritos encarnados. Os nossos 5 sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Como interpretar isso, né? Por que será que os conhecimentos são mais dilatados? Nós sabemos que nós não perdemos nada do que aprendemos. Tudo que nós conseguirmos evoluir fica armazenado, né, no nosso perispírito, que é, né, uma nuvem, como se costuma dizer hoje. Podia falar HD, podia falar um CD, né, mas hoje nós estamos usando tanto terminologia, vou botar numa nuvem, vou arquivar numa nuvem. Ou seja, o nosso perispírito é como se fosse essa nuvem, onde nós temos arquivados os nossos conhecimentos pregressos, adquiridos há centenas e centenas, há milhares de anos, frutos de encarnações sequenciais. Agora, nem tudo está disponível para nós na presente encarnação. Há bloqueios no nosso perispírito. Nós sabemos que o nosso perispírito tem diversas camadas. Aquela camada mais próxima do espírito, que nunca se afasta dele, né, ela guarda todo esse manancial de informações. E muitas das vezes, no fenômeno de emancipação, né, no sonambulismo, que é um fenômeno que é emancipação, aquelas travas, como se fossem comportas, muitas delas se abrem. E diversos conhecimentos, diversas experiências que permitem uma melhor avaliação circunstancial surgem ali. E é por isso que o sonâmbulo consegue trazer coisas que normalmente ele não falaria com os conhecimentos atuais. Não que nesse momento tenha ocorrido ainda o fenômeno mediúnico. Mas vamos dar continuidade. Numa palavra, ele vive antecipadamente
a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Por isso ele é médium, ele é um intermediário, ele faz uma conexão entre um transmissor e alguém que será o receptor. Ele é um médium nesse processo de comunicação. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco, né? Então, nós estamos na questão 172 do capítulo 14. Como eu estou sem a apresentação aqui em PowerPoint, eu acho que vale a pena nós virmos aqui no Livro dos Espíritos. Eu acho que é na questão 425, né? Se não for, eu vou pedir ajuda aos universitários aí para achar rápido. Está aqui, 425. Sonambulismo. Ou seja, no Livro dos Espíritos nós temos uma questão, aliás, diversas questões. A partir da 425 começa esse tratamento do sonambulismo. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É a pergunta que foi feita. Respondem os espíritos. É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E Kardec faz uma explicação, faz uma observação, abaixo dessa resposta dada pelos espíritos. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve, então, deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. E aí Kardec continua fazendo uma série de observações. Então, esse é o sonambulismo natural. Agora, existe o sonambulismo induzido, que é o chamado sonambulismo magnético, que você também pode entrar no estado sonambúlico por uma ação magnética. E o interessante é que, até onde eu sei, o primeiro registro desse sonambulismo magnético foi quando, na França, tentaram energizar um olmo, né? Uma grande árvore que tem lá, e após isso, outras pessoas que se sentiam assim, enfraquecidas, conectaram-se nessa árvore para tentar adquirir essa energia. E uma determinada pessoa, quando segurou na cordinha, ela entrou num transe sonambúlico. E foi quando se registrou, supostamente pela primeira vez, né? Isso Lamartine que fala,
né, registrou-se pela primeira vez o transe sonambúlico induzido magneticamente. Bem, essa é a questão 172. Ainda sobre sonambulismo, tem o item aqui 173. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Então veja, ele conseguia extrair de si, no transe sonambúlico, características que estavam gravadas no perispírito dele, que permitiam ele fazer uma diagnose do problema, mas ele não tinha condição de fazer a prescrição. Para a prescrição, ele precisava do anjo doutor. Aí aconteceria o fenômeno mediúnico. Então, aí ele disse, não posso responder, o meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios, respondeu ele. Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem os dita. Ou seja, então na hora da prescrição não era ele. Sim. Já está ligado, mas não está dando som. Isso, agora tá. Eu, desde quando comecei a transcrever esse capítulo, eu estou com uma dúvida assim na minha cabeça. O tempo todo eu fico me perguntando isso e resolvi te perguntar agora. Qual a diferença entre essa história que você contou aí desse rapaz que está em estado sonambúlico com transe? Não é a mesma coisa? Transe mediúnico e sonambulismo não é a mesma coisa? Não, existe o transe sonambúlico, que é a emancipação. E existe o transe mediúnico, quando aí sim há um contato do espírito semidesprendido em emancipação com espíritos desencarnados, onde ocorre então aí sim o mediunismo. Aí tem um fenômeno mediúnico, é o tal isso. Eu continuo confusa. O transe ele é sempre, eu acho, né, perigoso, né? Como explicou aqui bem na aula passada aquele, esqueci o nome dele. José Soares. Ele falou sobre isso, que o transe era alguma coisa que a gente tinha que prestar muita atenção. Então, quando o médico ficasse assim, muito em transe, você tinha que chamar ele de volta e colocá-lo novamente. O outro, não. Eu entendo que o sonambulismo mediúnico é alguma coisa mais equilibrada, onde você está tendo uma comunicação, compartilhando com dois lados. O outro, não. Meio que você fica meio fora do ar. Fica. É você com as suas andanças pela espiritualidade lá, pelo plano espiritual. Você quer falar, Jesilda? Concordo. O outro está vendo uma interferência. Na verdade, é bem característico quando é mediúnico, porque você vê, ele diz, eu não posso. Vai surgir o médico aqui que vai me trazer isso. Isso é característico de quê? Da coisa mediúnica. Alguém vai intervir e ditar ele, sem dúvida. E pelo relato que a gente vê aqui, ou seja, ele era capaz de fazer uma diagnose, mas ele não era capaz de fazer a prescrição do medicamento. É porque eu fico muito com a ideia do sonâmbulo, aquela pessoa que vai dormir e começa a andar sozinha, o sonâmbulo. Tá? Agora, imagina, aqui, como que você descobriu que a pessoa é sonâmbulo? O médium é o sonâmbulo? Não, o médium sonâmbulo, ele entra num transe, ele se desprende, ele parece até que está dormindo, entendeu? Mas ele já está desprendido, semi-desprendido, do corpo.
A Glória quer falar. Naquela aula que a gente fez aqui, do Obras Póstumas, que a gente conversou sobre isso, foi dito aqui que aquele sonambulismo que a gente identifica, né, que a gente tem na cabeça da pessoa que levanta, abre o olho, caminha, isso é uma coisa física, não tem nada a ver com transe sonambúlico. O transe sonambúlico é um outro estágio. Aquele é uma coisa basicamente física, né, onde ele está ali no nível físico dele. Quando você entra em transe sonambúlico, lembra que a gente falou? Ele vence barreiras físicas, ele vê com coisas que não são olho, que não é ouvir, ele vai para outras barreiras. Ele consegue, através do transe sonambúlico, a gente falou em hipnose, regressão, tudo isso são induções a transe sonambúlico. Aí a gente tem o hábito, que foi o que a gente comentou, de confundir o que a gente estuda de transe sonambúlico com o sonambulismo. Com aquele deambular. Triângulo, né? Exatamente, com perambular, o sonambulismo que é provocado por uma inquietação, por algum tipo de coisa que durante um tempo a pessoa tem e de repente ela não tem mais. É diferente ela poder se estar em trânsito sonambúlico. Interessante o que você está falando, que quem tiver curiosidade pode ir no YouTube e pesquisar uma palestra do Haroldo Dutra sobre sonambulismo. Ele começa dizendo, olha, nós não estamos falando daquele que levanta e fica andando por aí, não. Não é disso que nós estamos falando. É exatamente o que você está falando aí. Já está ligado? Todos os aspectos, né? São próximos, são parecidos. Transe sonambúlico e sonambulismo. Vamos entender? A gente vê verdade. o sonambulismo mas ele vê através, ele vê esse barreiro. Agora eu fiz um problema. Como é que ela fala? Você não viu o que eu falo? Os termos, né? Faltam os termos. A gente usa termos para a mesma coisa. Perfeito. Essa questão do sonambulismo Diga, Edna. é uma das partes mais difíceis que nós temos dentro do estudo de mediunidade, do estudo de espiritismo nesse sentido. Então, é bom que a gente se adeque, entendeu? Para conceituar realmente essa questão. Existe o sonâmbulo, aquele comum, que é chamado de parassonia, é aquele que se levanta, que vai para lá, para cá, sai de casa, é até capaz de pular uma janela. Né? Isso é uma coisa comum que acontece, tem uma química que acontece no cérebro dessas pessoas. Né? Já o sonâmbulo, com relação ao trabalho mediúnico, ao espiritismo, é diferente. Existe o sonâmbulo puro, que é aquele que a alma se desprende, a alma sai de si, e ele utiliza o corpo como se fosse médium dele, ele fala para que o corpo pronuncie as palavras. Né? E quando, nessa viagem que ele está fazendo, ele vai encontrando coisas novas, ele pode repassar ou não. É tanto que, quando ele encontra um espírito e começa a travar uma conversa com ele, aí ele é chamado de sonâmbulo mediúnico. Exatamente. É o caso desse menino que ele via, porque no sonambulismo, o espírito tem uma visão muito mais ampla do que ele poderia ter, porque ele vai no fundo da sua alma, quer dizer, é o segundo estágio depois do sono, assim, mais profundo, porque o último é o êxtase, né? Exato. Então, o que é que ele faz? Nessa questão, nessa parte do sonambulismo onde ele é peculiar, e se ele entrar em contato com outro espírito, quer dizer, um espírito desencarnado, né, aí ele passa também a mandar aqueles recados, né? É por isso que ele disse, eu consigo ver, assim, com relação à visão, ele vê exatamente o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa, vê doença, vê tudo. Mas veja que ele falou, eu não tenho condição de passar o remédio, porque o médico não está aqui.
O anjo doutor não está aqui. Então, ele trabalha, digamos, de conformidade com esse outro médico, esse outro espírito, para poder passar os remédios. Então, vamos ficando por aqui, vamos estudar um pouco mais, porque essa questão de sonambulismo é muito complicada, entendeu? Muito complicada. O José, semana passada, deu uma palhinha, mas ele não entrou. É muito mais do que isso, entendeu? Essa questão que você falou da visão foi bem interessante. Me fez lembrar aquela obra Medicina Mediúnica do Futuro, do Fructuoso. Não é? Ele tem, em determinado momento, ele narra um contato que ele fez, que ele era muito cuidadoso em fazer perguntas para a entidade, né, espiritual que operava. Mas aí houve uma oportunidade dele conversar. E ele aí estava sempre ele ajudando, e ele perguntou, mas como é que você vê essas coisas todas que você fala? Ele disse assim, eu olho para o corpo, eu vejo tudo, eu vejo o sangue, eu vejo as linfas, eu vejo tudo. Eu não tenho obstáculo para ver. Então, ou seja, nesse caso aqui, esse sonâmbulo, ele via. Agora, o problema é, como é que ele ia tratar aquilo? Aí ele precisava do apoio de um outro espírito. Tudo aquilo que a alma se desprende sem necessidade de outras Anímico. Quando começa essa questão, esse item 172, né, ele causa uma certa dúvida, mas depois ela é resolvida. Por exemplo, pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Isso aqui pode causar dúvida. Você vê, Divaldo, quando trata desse assunto, ele é peremptório. Ele diz, sonambulismo não é mediúnico, é anímico. Fenômeno anímico. Agora, o aspecto mediúnico pode acontecer, pode, que é como a Edna falou aí, evidentemente, está semi-desprendido do corpo e aí vai ter contato com entidades também desencarnadas, pode servir de médium ali naquele momento, né? Como intermediário. Agora é interessante que a gente se adequa com relação ao costume de casa. Procurar alguma coisa, está fechando algum assunto. Porque às vezes a dúvida é grande, o assunto é complexo, e fica assim, só sonambulismo. Seara dos Médios, né? Seara dos Médios que você falou? Seara dos Médios é de Emmanuel, né? Seara dos Médios é de Emmanuel, é muito bom, mas é fundamental, uma leitura também para todos os momentos, é de cabeceira. Então, continuando aqui, que ele falou que tinha que ser o anjo doutor, né? Aí, assim, fechando esse item, essa questão 173, né? Esse item 173. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Então é o espírito realmente que está comandando tudo. Porque na hora de dar a prescrição era o espírito. A bagagem essa que se dilata, tendo vista que entra numa bagagem ali. Mas na verdade aí continuamos. De repente ele precisa, o diagnóstico está aí, certo? Mas a parte de medicação é preciso. Aí entra o lado mediúnico e uma entidade médica. Exatamente. Eu acho bem claro. Ficou claro, né? Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era, como disse a Edna, sonâmbulo médium. Né? Bom, gente, Kátia quer falar? Que beleza, Kátia! Eu fiquei pensando aqui, será que é o caso, tipo assim, a pessoa já ter a predisposição a ser sonâmbula e aí ser médium?
E por isso que ativa? Repete que eu não entendi direito tudo que você falou. Por exemplo, tem pessoas que são sonâmbulas normais. Eu sou sonâmbula, até onde eu sei, normal. Mas, por exemplo, existe alguma pessoa que pode ser sonâmbula e médium. E aí é nesses casos que acontece. Sim. Então tem que ter as duas questões. Ela ser sonâmbula e também ser a médium. Ela é Porque tem uma sonâmbula normal. Ah, entendi. Ela é sonâmbula, age, vê no plano espiritual e pode ficar por aí. Ou também pode fazer contato com espíritos desencarnados, receber informações, e ali nós temos um processo mediúnico. Ah, entendi. Tá bom. Obrigado, Kelly. Bom, ainda em sonambulismo, tem o item 174, pessoal. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo, que é o que a gente está falando, e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Veja-se o Livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão número 425 e seguinte, que nós já lemos, a 425. Diga, Edna. A Edna quer falar? Em relação à lucidez, Espera só um instantinho, Edna, para... Isso é uma coisa que pouca gente sabe, entendeu? Às vezes assim, nossa, mas como é a mediunidade é uma coisa santa que Deus deixa que você tenha, que você possua, que você trabalhe mediunicamente. E como é que essa história está no organismo? Alguém já se perguntou isso? Como é que ela... A lucidez sonambúlica está radicada no organismo. Isso o livro dos médiuns está cheio disso. A mediunidade é uma condição que está radicada no organismo. Alguém já se perguntou o que é isso? Não, simplesmente passa batido. Essa lucidez, essa organização mediúnica que está no organismo é através da glândula pineal. A glândula pineal é chamada a glândula da mediunidade. É por isso que Kardec disse, a mediunidade está radicada no organismo através da glândula pineal, que fica na base do cérebro. Realmente ele fala isso. Entendeu? Ele fala várias vezes. No organismo. Várias vezes. Mas como a gente faz fez muito curso com Jorge Andréia e com o Sérgio Filipe de Oliveira, entendeu? Então, a gente sabe que eles classificam dessa maneira, né? E esclarece o que Kardec diz, né? Perfeito, muito bom. Bem complementado. Bem, pessoal, então sobre sonambulismo, ainda temos que agora nós vamos entrar nos médiuns curadores, que é o item 175. Sobre sonambulismo ainda temos algum item. Olha, eu estou achando que vai ser melhor de parar de ficar projetando. Não é verdade? Nós estamos começando a interagir muito mais sem projeção aqui, né? Tá certo. Então, vamos lá. Agora, médiuns curadores, que é o item 175, aqui da nossa programação. E aí entra como disse a Edna, aproveitando aqui, nós temos que não nos bastarmos com aquilo que é falado aqui.
Nós temos que continuar o estudo em casa, temos que ter o nosso caderno, né, de anotações. Diga, Sandra. Ah, tá. A Jace mandou uma mensagem dizendo que o microfone é muito importante, que eles não estão ouvindo nada, que mandou uma... Ah, tá. É por isso que o microfone tem que circular, é verdade. Porque senão quem está de fora, porque tem uma pessoa acompanhando e que falou sobre isso, sobre a necessidade de aguardar o microfone chegar. Porque senão os nossos, irmãos que estão acompanhando aqui o nosso estudo não conseguem ouvir e entender. Então, quando eu falei com vocês que o próximo item é médios curadores, eu me lembrei do que a Edna falou, porque isso é muito importante, né? Principalmente para nós todos aqui, que já estamos nessa fase de desenvolvimento da mediunidade, aplicando já passes magnéticos, que não são só magnéticos, né? Na verdade, a gente sabe que está toda uma conjugação com o plano espiritual, né? Então, nós temos que estar envolvidos com o estudo, né? Com o aprimoramento do nosso conhecimento, para que tudo saia melhor. Então, o item 175. Unicamente, para não deixar de mencioná-la, ele está falando dos médiuns curadores, falaremos aqui desta espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos atermos. Sabemos, ao demais, que um dos nossos amigos médicos se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de um modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Ou seja, meus irmãos, quando nós entramos aqui, os médiuns entram, eu já estou até falando, né? Já estou chamando os médiuns, e não apenas magnetizadores, ingressam na Câmara de Paz, não devem nunca pensar que estão ali apenas atuando com o seu magnetismo pessoal, porque ele existe. Kardec acabou de colocar aqui. Todos nós somos dotados de magnetismo, né? Nós temos uma carga de fluido vital, nós criamos ectoplasma, ou seja, isso tudo fica na parte mais externa do nosso perispírito, mais próxima do nosso corpo carnal, né? E nós podemos e conseguimos fazer a transferência dessas energias, principalmente com as nossas mãos, com o sopro, entende? Com o olhar, mas nós não atuamos sozinhos aqui numa casa espírita. Nós estamos secundados, estamos auxiliados e estamos com toda uma propulsão diferenciada, porque tem o nosso magnetismo e tem o magnetismo espiritual, né? Tem toda a fluidificação espiritual ali atuando junto,
né? Então, tenhamos certeza disso, que nós não estamos ali dando apenas o nosso magnetismo. Nós somos instrumentos para esse trabalho. O item 176. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar, essa foi a resposta. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Aí vem uma resposta. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, é o que se processa na Câmara de Passos. E terceiro item, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, se o nosso interesse é para fazer o bem, nós seremos sempre circundados, apoiados, né, coordenados pelos espíritos benfazejos. E aí entra a nossa evolução moral, o cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento, porque os nossos fluidos pessoais, todos nós sabemos aqui, eles estão influenciados pelos nossos pensamentos. Refletem as nossas intenções. Exatamente, pelas nossas intenções. Os nossos pensamentos demonstram as nossas intenções, né? Então, eles têm cor, né? Alguns dizem que eles têm cheiro, formam imagens. Então, se nossos pensamentos são bons, se nós temos amor para dar, nós vamos ter certeza que seremos sempre circundados e auxiliados pelos bons espíritos. E que os nossos fluidos serão bons. Porque aqueles, só um minutinho, cara, aqueles que são chamados, secas pimenteiras, né? Todos nós já ouvimos, né? Aquelas pessoas que conseguem prejudicar planta, prejudicar, né, alguns animais pequenos, né? Por quê? O pensamento deles está carregado, né, de ideias erradas, malefícios desejados. Então, com aquilo ali, eles têm energia, como todos nós temos uma carga magnética, eles projetam aquela carga magnética. Só um instantinho, Edna, que a Kátia quer fazer uma intervenção, aí depois você... Na verdade, não é nem uma pergunta, eu lembrei de um caso. Está dando para escutar? Tá, eu fico assim porque eu atualmente já não tenho a mesma acuidade que tive no passado. Lembrei de um caso que o Divaldo sempre conta nas palestras dele, de uma colega que ela tinha um poder de magnetização incrível, só que ela não sabia. Então, quando ela ia lá visitá-lo, ela olhava porque ele tinha uma afeição muito grande por uma planta, uma flor edelweiss. E ela, quando chegava lá, aquela planta secava, murchava. E era esse poder, né? E como ele era uma pessoa boa, ele viu esse potencial nela, ele começou a trazê-la para ensiná-la como ela utilizar aquele potencial para a cura e auxiliar as outras pessoas. Ele disse que foi uma excelente
magnetizadora durante anos da vida dele. Ele está sempre contando isso na história. Eu conheci também uma pessoa com essa característica de, assim, de fazer secar uma plantinha. É impressionante isso. É impressionante. Mas diga aí. Oi. Porque essa microfonia é exatamente isso. Porque, na verdade, o magnetizador, a pessoa que tem fluido magnético, ela não tem o poder de medir a quantidade de fluido magnético que ela tem. Então, essas pessoas, isso não quer dizer, é indiferente você tem a religião, tem a moralidade, não tem a moralidade. A gente está aqui até defendendo os seca-pimenteiras, né? Porque é exatamente isso. Como você não sabe a quantidade do seu fluido, você também não sabe estabelecer a distância que você tem que ter de alguns animais, algumas plantas, porque quando você se aproxima muito, você realmente seca, porque o fluido magnético é de tal potência, de tal magnitude, que aquele ser vivo não aguenta. Isso pode ser um animal, pode ser, inclusive, as pessoas assim, lá no interior chamam assim, mas o meu filho está com olhado. O olhado, quer dizer, fica murchinho, fica tristinho, às vezes tem até febre, às vezes foi uma pessoa que se aproximou dele, entendeu? Com muito fluido e fez isso. O que se preconiza hoje é que essas pessoas, como o Divaldo fez, né, comece a trabalhar essas pessoas, estudando, mostrando o que é fluido magnético, sabendo como ela dosa. A mediunidade. Nós temos um fluido magnético, nós temos uma mediunidade mais aberta ou menos aberta, quer dizer, mais potente ou menos potente, mas a gente estuda o livro dos médiuns, a gente estuda o espiritismo, e particularmente o livro dos médiuns, para que a gente comece a adequar esse fluido, e também quem está chegando. A gente vai começando a fazer essa releitura, né, através dos nossos sentidos, para saber que espírito é esse, que energia é essa que está chegando. Então, é tudo uma questão de estudar e para trabalhar melhor, né? Exatamente. Exatamente. Bem, pessoal, então agora eu vou dar uma aceleradazinha só por causa do nosso horário, tá? Aí tem uma outra questão aqui. É a quinta, né? Dentro dessa linha. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? A passagem bíblica da mulher morriça, né? É um caso típico, né? Bastou que ela tocasse nas vestes de Jesus que ela recebeu toda uma carga benéfica de fluidos ali, né? É esse caso aqui. Sem dúvida. E essa questão da dosagem é interessante que você falou, porque o próprio médium que dá passe, ele pode provocar dor de cabeça se ele não souber dosar a quantidade de fluidos que ele está fazendo, você fica muito tempo só numa determinada parte do corpo. É por isso que o conhecimento e o estudo é fundamental na prática mediúnica, não é importante, é fundamental. A aplicação do fluido através do passe é preciso a gente estudar. Quando a gente fazia curso aqui de passe, né, a gente sempre estava falando sobre isso, porque existem determinados centros de força que você não consegue, não precisa você aplicar passe, aplicar fluido. Por exemplo, o coronário e o genésico. Você não pode, você não tem que aplicar força. Entendeu? Não tem que aplicar fluido ali. Então, você tem que saber onde é que você vai dispersar mais e também onde você vai doar mais fluido, que é justamente na parte gástrica. A gente tanto tira muito quanto dá muito, porque aqui é o nosso segundo cérebro, né? Sim. Então, é preciso que se saiba, porque se a pessoa aplicar passe no coronário, a pessoa pode sair dali enjoado e tonto. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Então, é preciso ter cuidado. No cardíaco, você não pode aplicar muito passe, muito fluido no cardíaco. Você não sabe se a pessoa é cardiopata, não sabe qual é o destrambelhamento que ele tem ali, e você pode levar uma alteração nas batidas cardíacas, inclusive aumentar
aumentando a pressão por conta do excesso de fluido. Entendeu? Verdade. Então, isso é preciso saber. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, inclusive dá exemplos desse tipo, que é do Venefredo de Toledo, Passes e Curas Magnéticas, da editora O Pensamento, que é bem interessante para quem está na atividade mediúnica ler essa obra também. Não é a única, mas é uma obra muito prática. Quando a gente faz a aula e exerce na prática, isso fica mais gravado na mente das pessoas, dos médiuns, entendeu? É verdade. É verdade. Bem, aí a outra pergunta que foi feita aos espíritos é: pode transmitir-se esse poder? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. É o conhecimento, é o estudo. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder e não acreditar que lhe foi transmitido. Aí tem uma outra pergunta: podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Nona questão feita aos espíritos sobre esse tema, dos médiuns curadores: haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Respondem os espíritos: somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Bom, e aí a nossa última questão, que eu acho que dá tempo, né, para nós fecharmos dentro do prazo. Médiuns pneumatógrafos, que é o item 177. Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade, até agora, se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. E aí ele remete para a teoria da escrita direta no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. E ele diz que tratará de modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos que se seguem. E realmente o capítulo 15 já vai tratar dos médiuns escreventes, que é muito interessante, esse capítulo 15 também. Sobre que nós estamos no nosso tempo agora, eu queria já pelo menos fazer uma menção a vocês com relação a, nós falamos de médiuns curadores, ação magnética, que vocês, se puderem, leiam o capítulo 14, item 33 da Gênese, que fala sobre isso. É o capítulo 14, item 33 da Gênese, que complementa isso que nós falamos aqui. Item 33, capítulo 14, item 33 da Gênese. É muito interessante, não é longo e complementa bastante. E uma sugestão: quem puder, tenha esse livrinho. É um livro
Pequeno, porém um livro substancioso. Passe, Magnetismo Curador, de Palhano Júnior e Dalva Silva Souza. Conhece, né, Edna? Então, é um livro muito interessante. Ele consegue uma síntese, ele tem uma capacidade de síntese fantástica. Ou seja, em 2 folhas, ele coloca uma quantidade de informações fantástica. Então, vale a pena. Passe, Magnetismo Curador, Palhano Júnior. Então, meus irmãos, nós vamos ficando agora por aqui. Agradeço muito a participação de todos, né? Essa participação foi fundamental para chegarmos ao final aqui do nosso estudo. Obrigado.